Você já teve saudade de algo que nunca viveu? Algo sobre o natural e em Deus? Muitos chamam isso de avivamento. Agora, e esse tal do avivamento? O que é isso? É só um momento? É uma experiência? É um ambiente? Um dia ou só um período? É uma mentalidade, uma consciência? O que você acha que é? O que a Bíblia nos mostra o que é? E o que Deus revela o que é? Vamos para mais um tema do Positivamentos. Hey, positivo e positiva! Começamos mais um conteúdo, dessa vez um pouco diferente. Eu vou ter um papo mais direto com você, solto, vocês estão vendo o estúdio lá atrás. Coloquei alguns livros aqui, dos que nós já estamos preparando, algumas novidades também para vocês. E vamos falar então do terceiro livro, que é importantíssimo para a nossa comunidade, não só dos positivos, mas todas as comunidades cristãs brasileiras. O livro que nós vamos falar é o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre Pentecostes, o fogo que não se apaga. Neste livro, Hernandes Dias Lopes mostra o quanto é necessário não só ler, como falar, pensar e praticar um caminho para o avivamento da igreja brasileira. Ouso dizer, nesses meus 13 anos de missão, servidão, conhecendo inúmeras igrejas, líderes, ministérios, formatos, métodos, visões, que não chegamos próximo do que Deus tem preparado para a nossa nação. Precisamos entender que o Brasil é um celeiro de profetas, evangelistas e missionários para todas as nações. Eu digo isso não porque eu tenho algo especial, mas porque nós temos algo muito especial e não valorizamos e vivemos como devemos, que é a igreja, é a missão, é a comunidade. Neste livro, Hernandes Dias Lopes faz uma colocação precisa do que vemos hoje e posso confirmar, estando no batente da obra e por trás das cortinas, reuniões, encontros, em lugares remotos e desconhecidos, em lugares de grande alcance e muitos conhecidos, que o que ele fala logo na introdução do livro precisa nos fazer provocar uma mudança de mentalidade e comportamento, como a igreja para viver o avivamento. Você já percebeu que o formato desse conteúdo é diferente, um pouco diferente. Você vai me ver trazendo ideias, pensamentos e perguntas provocativas, como também a leitura do próprio livro. Eu vou ler na tela, eu separei os melhores momentos e a síntese para você, e você vai conseguir refletir comigo. Mas deixa eu ler uma parte da introdução para a gente começar. Hernandes diz o seguinte: temos sofrido o impacto de uma crescente onda de escândalos, adultérios, divórcios e separações, e que tornaram-se uma rotina até mesmo entre a liderança pastoral da igreja. Reuniões de orações vazias, prósperas reuniões em busca de prosperidade, muito discurso e verborreia e pouca santificação. Ataques malignos de mortes desferidos contra pastores e famílias pastorais, líderes mais experientes oprimidos e fechando as portas para líderes mais novos e de coração apaixonado, pastores e líderes leigos desanimados e sem muita esperança do refrigério e da visitação do Espírito Santo. O adversário desejando roubar, matar e destruir, em paralelo com certa apatia e imobilização do povo de Deus. Com esse grande parênteses da fala de Hernandes, quero te provocar alguns pensamentos a mais e perguntas. Quando deixamos nossas igrejas se tornar a igreja de Laodiceia? Já ouviu falar dela lá em Apocalipse? Quando abrimos a porta da vaidade, quando deveríamos abrir a porta do sacrifício? Porque valorizamos mais métodos e sistemas do que o evangelho simples e puro? Desde quando nos tornamos líderes egocêntricos, carregando ovelhas de uma igreja para outra, porque não somos supridos em nossas vontades e desejos? Vou abandonar a igreja, a obra, porque fulano fofocou. Irei comparar os resultados de um e de outro, porque não é santo o suficiente ou não dá resultado o suficiente. Quebrarei uma aliança de anos com meu pastor, meu discipulador, porque ele não me dá atenção e motivação. Já escutou essas frases? Vou continuar. Desde quando ficamos mimados? Porque o meu discípulo, o seu discípulo, o de Jesus,
Ninguém é nossa propriedade, muito menos massa de manobra para os meus projetos vaidosos. A igreja precisa existir, a congregação, a comunidade precisa existir. Mas espera aí, vou lembrar algumas coisas. Um conselho que minha discipuladora Bispa Paula fala em alguns discipulados. Deus não quer filhos mimados. Ou do meu discipulador Bispo Renato dizendo, o tempo vai aprovar ou reprovar as alianças. Quanto eu já vi isso, quanto você já viu isso, quanto nós já vimos isso, quanto estamos vendo isso no Brasil. O fato é, ficamos egoístas, paramos de servir o outro e fomos tragados pelo mundo num sistema onde servimos a nós mesmos acreditando estar servindo o outro e dizemos que isso é o Evangelho, o Reino de Deus. Será que é o Reino de Deus? Falo tanto com você que é membro de uma igreja, recém-convertido ou já guerreiro de batalha, com você líder de célula, ou bispo, obreiro, missionário, pastor de sua igreja, também com você que não está congregando em uma igreja, falo com respeito e amor. E sim, já vi muitos erros, ou melhor, vimos, inclusive os meus. Ah, e falas como a parede que não foi pintada como eu queria, como isso é possível? Eu acho que precisa ser desse jeito. Que pensamento, hein? Você viu fulano de tal? O som não é bom o suficiente. Por que não investe nisso ou naquilo? Deixa eu te lembrar uma coisa. Nada disso é para te servir, pois você já foi resgatado pela obra da cruz. Outra coisa, seu pastor não é perfeito. E sim, meus pastores também não são perfeitos, mas são incríveis. São cristãos que vivem o Evangelho simples e puro. São servidores, são sábios e amorosos, mas são humanos. Você sabia que nos tempos em que vivemos a taxa de depressão entre pastores é 46% maior do que a média da sociedade? É mais fácil um pastor entrar em depressão do que um membro entrar em depressão. Sabe por quê? Eu e você queremos fazer dele nosso super-herói. É muita pressão num sistema de comparação e competição. Ah, queremos também nossa igreja como um grande clubinho radical com uma supervisão empresarial. É a mais bela, é a mais eficaz. Por que digo isso? Porque aprendi duas coisas para entrar num lugar de avivamento que conheci melhor lendo esse livro do Hernandes, como também buscando a prática diária. Eu sempre me questionei o que é o avivamento. O que era Pentecostes? Uma coisa é a instituição e outra é a igreja. Entenda que de maneira básica, que uma comunidade representa as duas coisas, a igreja, corpo de Cristo, e a instituição, a tribo. Percebemos então que uma tribo, ou seja, uma instituição, busca se tornar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Olha como é simples, uma tribo imperfeita buscando se tornar o corpo de Cristo, a igreja perfeita. Ou seja, um grupo de imperfeitos buscando serem aperfeiçoados em Jesus. Por isso não veremos perfeição no humano. Como também não podemos deixar de ser o reforço para o outro, o suporte, andar de dois, sabe? A Bíblia nos ensina isso. Deixa eu te explicar. A primeira ideia é que a minha igreja não é minha, é do Senhor. Ou seja, o que for institucional deve ser tratado de maneira institucional, senão será vaidade. A segunda coisa é, na falha e fraqueza dos meus líderes, em minha comunidade, preciso buscar ser o reforço, senão perco o propósito de ser o corpo de Cristo. Porque se alguém errar comigo, eu preciso perdoar. Se meus líderes errarem comigo e não for antibíblico, eu vou ter que perdoar. É uma direção de Jesus 70 vezes 7. É na imperfeição da comunidade que somos aperfeiçoados em amor, na palavra revelada e direção do Espírito Santo. Simples assim. É muito simples entender isso. Agora, como encontraremos ou viveremos o avivamento? O derramar do Espírito, como em Pentecoste, se somos tão estragados porque somos egocêntricos, pecadores e cheios de si. O reverendo Hernandes diz que o livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, é um livro
Para quem tem sede de Deus e não aceita ver sua vida espiritual e sua igreja local envoltas em marasmos e fraqueza. O que a gente falou até agora. Romanos 12:2 fala da tal da metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Não se conformar com os padrões deste mundo. Nossas igrejas têm muito do mundo. Precisamos ser inconformados e servidores, para sermos avivados e avivar onde estamos, mesmo sendo mais fácil sair. É mais fácil sair. Eu já vi muita gente saindo, você já viu muita gente saindo. Talvez você saiu. Antes de eu entrar no livro, uma última reflexão. Você vai fugir de onde está e de quem você pode ser, ou se posicionar em um novo lugar em Deus e ser o fogo que sua comunidade tanto precisa e sua liderança tanto ora? Vai se apagar ou acender uma sociedade que precisa tanto das boas novas? Vamos, por fim, à estrutura do livro e deste conteúdo. O livro conta com 4 partes, sendo a necessidade do Pentecoste, ou seja, a necessidade. A segunda parte, as causas do Pentecoste. As causas. Terceira parte, o conteúdo do Pentecoste. E a quarta parte, os resultados do Pentecoste. São 4 etapas. E nessa primeira parte precisamos entender a necessidade. O que a igreja precisa hoje no Brasil? O que você como cristão, como corpo de Cristo, precisa agora? Vamos lá. Simples e profundo. Direto e reto. No começo desse primeiro capítulo, o texto já nos dá um grande empurrão de nosso centro existencial, tirando nós de onde estamos para entender que é Cristo que precisa estar lá, governando, não eu e você. Deixa eu ler para você. John Stott, considerado um dos maiores críticos, pregadores, pensadores bíblicos do século XX, disse que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tardo o Avivamento, conta a experiência de um pastor que pregou uma tabuleta na porta da sua igreja. Esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento? Voltando aqui, pensa comigo. Você quer a igreja vivendo o sepultamento no Brasil, como aconteceu na Europa? Estamos lutando por uma igreja estrutural, bela e cheia de tudo, mas vazia dos céus, do mover. É isso mesmo? É isso que queremos? Em um segundo momento, Hernandes nos traz o que está acontecendo com regiões onde o Evangelho um dia queimou e avivou gerações e que hoje estão mornas e frias. Deixa eu ler uma outra parte para você, mais adiante no livro. Ao longo da história, Deus visitou o seu povo, irrompendo com grande poder e trazendo à igreja tempos de refrigério, através do derramamento do seu Espírito. Foi assim entre os valdenses na França no século XVII, foi assim na Reforma do século XVI, quando o Espírito de Deus soprou com grande poder na Europa, usando homens como Lutero, Zwinglio, Knox e Calvino. Deus voltou a visitar a igreja com grande poder no século XVII, levantando sobretudo na Inglaterra os puritanos, uma das gerações mais santas e cultas da história da igreja. Eu não sei se isso te impacta, mas isso me impacta muito. As primeiras vezes que eu li isso me deixou inconformado. Já mais para frente, no texto, do século XVIII, as janelas do céu se abriram em copioso derramamento do Espírito na Inglaterra, no país de Gales e na Nova Inglaterra. No século XIX, Deus enviou a chuva torrencial do seu Espírito em grandes avivamentos nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra e na Irlanda do Norte. No século XX, Deus tem feito maravilhas desde o grande avivamento do país de Gales, em 1904, com Evan Roberts. O grande avivamento nas Ilhas Novas Hébridas, em 1946, com Duncan Campbell. O avivamento entre os Zulus na África do Sul, em 1966, com Erlon Stigen. E o grande despertamento na Coreia do Sul desde 1907, quando o vento do Espírito começou a soprar com grande poder, levando aquela igreja a um colossal crescimento até os dias de hoje. Temos base, portanto, para buscar e esperar um Pentecostes, ou seja, um derramamento do Espírito nesses dias.
Essa primeira parte do primeiro capítulo nos faz refletir de fato sobre a necessidade. Viu como a igreja estava lá no passado e está hoje? Consegue perceber que a história nos ensina muito? Agora, o que aconteceu para existir essa necessidade hoje em nossa geração? O que tem acontecido com a nossa geração? Hernandes organiza em 3 partes este capítulo, sendo a primeira parte dizendo que a igreja não tem vivido o derramar do Espírito Santo por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Presta atenção, do povo de Deus. Assim nos mostrando a preparação com 4 pontos fundamentais para todo cristão começar a viver o derramar. A segunda parte dizendo que a igreja está presa em si, em 4 paredes, pontuando então 4 características que faz ser aprisionado. E por último, a terceira parte dizendo que o fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito. É triste e estranho falar isso. Poderíamos apontar inúmeros pontos aqui que sabemos que, somando, fazem com que sejamos idólatras, vaidosos e antropocêntricos, donos de si e da verdade, que no fundo são grandes sofismas enraizadas em nossa fé, que por sinal é mais emocional do que espiritual de fato. Podemos concordar então aqui e aceitar a ideia que mais vivemos no pecado do que com Deus. Não digo o pecado que a maioria acredita ser por tamanho, grandeza, dimensão ou escândalo, como lascívia, traição, pornografia, roubo. Esses absurdamente precisamos abominar. Mas digo os que fazem que tenhamos o caráter de Cristo arrancado de nós. Aqueles pecados que quase não falamos, tratamos ou enfrentamos, vou falar até baixinho, que fazem os valores de Jesus que deveríamos moldar em nós não serem formados. Digo sobre a mentira, a inveja, a mente má, o caráter corrompido. Talvez outras pessoas estejam escutando. Como você trata as pessoas? Quais são os seus comportamentos? Você é uma pessoa em um lugar e outra em outro lugar? Tem vivido de fato os dons do Espírito Santo no dia a dia? Nosso maior problema são as ervas daninhas em nossas vidas, comunidades e igreja. Presta atenção, nossas vidas, nossa comunidade e nossas igrejas. Nossos problemas não são apenas os líderes e membros que caem nos pecados escandalosos que falamos, mas aqueles que são fiéis às suas esposas, porém são líderes abusivos com seus discípulos. Ou aquele membro que é correto nas aparências, carismático, junta uma multidão que só, mas é imaturo e divide a casa de Deus porque sua alma arde em vaidade. Tem também o irmão que não soma em nada e vive para si, só quer milagres, respostas e resultados. Aquele evangelho que falei em outro tema que abordamos aqui um tempo atrás. Aqui no canal, serve apenas a si mesmo. Muito pior somos nós que usamos o evangelho para dar indiretas em status de WhatsApp e conteúdos nas redes sociais. Precisamos enxergar a grandeza proposta pelo evangelho. Precisamos parar com isso. Respirando um pouco essa reflexão e provocação pessoal, pensa, é só assim que paramos e refletimos. Enfim, deixa eu te mostrar os pontos para a preparação que Hernandes coloca na primeira parte deste capítulo. Deixa eu ler para você. Antes de falar do derramamento do Espírito, o profeta Joel convocou a nação de Israel a se voltar para Deus. Antes do Pentecoste, o pecado precisa ser tratado. Antes de os céus se abrirem, o povo precisa acertar sua vida com Deus. Antes do derramamento do Espírito, o caminho para Deus precisa ser preparado. Bom, primeiro ponto, precisa ser profunda, ou seja, de todo o coração. Não adianta fingir, não adianta tocar trombetas. Deus não se impressiona com a majestade dos nossos gestos e com a eloquência de nossas palavras. Ele não aceita promessas vazias, votos tolos, compromissos pela metade. Segundo ponto, com quebrantamento, ou seja, com lágrimas e pranto. Deus não despreza o coração quebrantado. As lágrimas de arrependimento não são esquecidas por Deus. Os que choram por seus pecados são bem-aventurados. É impossível ser cheio do Espírito sem antes esvaziar-se de todo o entulho que entope a nossa vida. Terceiro ponto, com diligência, ou seja,
com jejum. Precisamos jejuar para que Deus dobre o nosso coração e o torne sensível. Precisamos jejuar para que Deus nos dê percepção da malignidade do nosso pecado e da pureza da santidade divina. Quarto ponto. Com sinceridade, ou seja, rasgando o nosso coração. No passado, as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes na hora do desespero. Deus, contudo, não se contenta com atos exteriores. Ele não se satisfaz com teatralização. Diante dele não adianta impostar a voz, gritar, gesticular, pois esse gesto não o impressiona. Ele quer um coração rasgado, sincero, autêntico, determinado a voltar-se para ele. Buscar avivamento sem antes tratar do pecado é leviandade, pois é querer que Deus compactue com o erro. É preciso preparar o caminho para que Deus se manifeste. É impressionante como esses 4 pontos são fortes e nós sabemos que são fatos. Indo para a segunda parte deste capítulo, Hernandes revela as 4 características de uma igreja presa em si, em 4 parênteses, como falamos lá atrás. E ele diz o seguinte: 90% das atividades da maioria das igrejas destilam-se à própria igreja. São igrejas enroscadas e sufocadas pelo próprio cordão umbilical. Igrejas narcisistas, igrejas com a síndrome do mar morto, que só recebem, só engordam. Igrejas que alumiam a si mesmas e sonegam a sua luz para o mundo, deixando-o em densas trevas. Os crentes dessas igrejas reciclam-se em todos os congressos. Participam de conferências missionárias a 1000 quilômetros de distância. São capazes de sair de casa 1000 vezes para ir ao templo, mas não têm coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para o vizinho. Quando olhamos para o texto de João 20, do 19 ao 22, descobrimos 4 razões pelas quais a igreja estava trancada dentro de 4 paredes. Primeiro ponto, medo. Alguns crentes têm medo das críticas, medo do preconceito, medo da perseguição, medo de ser zombados, medo de assumir que são de Jesus. Por isso acovardam-se como Pedro. Mesmo assim, são crentes cheios de uma autoconfiança arrogante. Têm autoconceito de si mesmos. Julgam os outros e supervalorizam a si mesmos. Como Pedro, começam a seguir a Jesus de longe. Sim, há muitos que por medo prefeririam ficar enquartelados dentro do templo a vida inteira, no conforto do ninho, vivendo um cristianismo de estufa, apenas tomando uma madeira e engordando, fazendo da igreja um berçário e orfanato, não um exército equipado para sair pelo mundo anunciando a salvação em Cristo. Cada palavra desse livro é... Segundo ponto, ausências da centralidade de Jesus na vida. Eles estavam com medo porque Jesus estava ausente naquela reunião. Como Jesus não estava presente, as portas estavam trancadas. Aquilo era uma antítese de todo o ministério terreno de Jesus. Jesus nunca ficou encastelado dentro do templo, empoleirado numa cátedra. Seu ministério foi literalmente nas ruas, nas cidades, nas casas, nas estradas. Jesus ia ao encontro das multidões. Onde estava o pecador, aí estava o campo missionário de Jesus. Onde estava o pecador, estava o campo missionário de Jesus. Hoje queremos inverter as coisas. Queremos apenas que os pecadores venham às igrejas. Mas a igreja não quer ir ao mundo onde os pecadores estão. Quando Jesus, porém, se fez presente na igreja, ele a torna ousada. Deixa de ser autossatisfeita como a igreja de Laodiceia. Lembra que eu falei lá atrás? Que se considerava abastada e rica, mas era miserável porque Jesus não estava dentro dela. Não sei você, mas me impacta toda vez que eu leio. Terceiro ponto, a ausência de comunhão. Aquele grupo amontoado no cenáculo estava em grande conflito. Alguns talvez nem ousassem levantar os olhos por causa da vergonha de terem fugido na hora em que Jesus foi preso em Getsemane. Talvez estivessem ruminando a erva amarga de suas fraquezas e mazelas. Talvez estivessem culpando a si mesmos e uns aos outros pelo fracasso de fugir, escandalizados com Cristo na hora de seu suplício horrendo. Uma igreja sem comunhão está doente. Quarto ponto, a ausência do sopro do Espírito. Aqueles discípulos estavam sem paz, sem alegria, sem ousadia, sem unção. Estavam secos e murchos, vazios.
Estavam amontoados, mas não tinham comunhão. Estavam congregados, mas Jesus estava ausente. Estavam juntos, mas com medo. Era uma comunidade cristã, mas sem o sopro do Espírito. Por isso estavam trancados com medo dos judeus. A Bíblia fala que quando Paulo chegou a Tessalônica, a mensagem do Evangelho vazou pelos poros da igreja e alcançou todo mundo, pelos poros da igreja. Quando Paulo chegou a Éfeso e a partir dali o Evangelho irradiou-se por toda a Ásia Menor. Sempre que Deus visitou o seu povo em poderosos derramamentos do Espírito, a igreja avançou para conquistar os perdidos lá fora, no mundo onde eles estavam. Eis porque precisamos de um Pentecoste nesses dias, para tirar a igreja de trás dos muros de concreto e levá-la para as ruas, para as praças, para o meio da multidão, a fim de ser sal, luz e portadora de boas novas da salvação. E a terceira e última parte deste capítulo, Hernandes fala sobre o fogo estranho que vem impedindo o fogo do Espírito Santo nas igrejas. Há hoje muita heresia no mercado da fé. As prateleiras religiosas estão abarrotadas de muitos produtos belamente embalados para atrair os gostos variados da freguesia. Há muita religiosidade que, embora pareça atraente e convincente, não passa de fogo estranho no altar de Deus. O fogo estranho é aquele que não vem do céu, é fabricado pelo homem. Não vem como resposta em favor de Deus, mas é produzido artificialmente pelo homem para impressionar, como se tivesse o selo divino. O fogo estranho é aquele criado fora dos princípios das Escrituras. Ele é muito parecido com o fogo verdadeiro. Ele impressiona as pessoas. Ele atrai muitos curiosos. Nunca na história houve uma explosão tão grande de fogo estranho como no tempo em que vivemos. A humanidade está ávida por novidades. Tudo que oferece resposta imediata à sua necessidade, o homem está buscando. Caímos na malha de um pragmatismo demoníaco. Bom, gostaria de ler o livro inteiro para você, como também trazer reflexões, provocações com muito mais tempo para te lembrar que você precisa voltar a deixar de ser o centro de si e falar para Jesus ser o centro de sua história. Ora hoje sobre isso, busca hoje isso no Senhor. Temos pouco tempo e muita distração. Esse foi o primeiro capítulo do livro e na semana que vem voltamos para o segundo capítulo, que é tão incrível quanto esse. E, não deixe de ler também, eu ressalto isso para você, leia, compre o livro, seja engolido por ele, para que sua vida entre em Pentecoste, para que você seja usado e para que venha o derramamento do Espírito Santo. Você depende de uma vida cheia do Espírito Santo, assim como eu. Vamos buscar juntos. Vamos buscar juntos, não por uma ideia de ser positivos, não é uma positividade tóxica. É uma mente positiva porque passou pela metanoia, porque não se conforma com este mundo e nem os padrões do mundo dentro da igreja. Eu e você precisamos ser o Cristo em ação em nossas comunidades e em nossa nação. Deus abençoe a sua vida, te agradeço pela confiança, por mais um tempo passarmos por aqui. Acredito que esse conteúdo deveria ser um conteúdo de milhões de visualizações, mas eu sei que possivelmente não será, mas todos aqueles que estão assistindo e assistiram até o fim. Se você lembra de pessoas que estão mornas, frias, perdidas, desigrejados, dentro das comunidades, ou líderes que estão sofrendo, obreiros, missionários, pastores, por muitos dos pontos que colocamos aqui, compartilha com ele. Faz essa reflexão em conjunto com a sua comunidade, indica esse livro, que é um livro sensacional. A gente não ganha nada por isso, porque nós não temos uma biblioteca particular, mas nós compartilhamos a biblioteca da Igreja de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes é um homem de Deus, já veio aqui, passou por um episódio e este livro nos impactou. Compartilhamos com você, para que você seja impactado também. Somos um Positivo e Positiva. Nos vemos na segunda parte desse livro.